O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, de modo especial, as nossas crianças da catequese de primeira Eucaristia e os internautas que nos acompanham pela rede social. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes, marcando também o final do tempo pascal. Então nós viemos nessas últimas 7 semanas celebrando a Páscoa na liturgia e hoje Pentecostes encerra. Esta solenidade é colocada entre as mais importantes da igreja. Se nós olharmos, os estudiosos vão dizer, e aí também nós sabemos, a solenidade mais importante da igreja é a Páscoa da ressurreição. Nós celebramos ali o Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, a Paixão do Senhor, a Vigília Pascal. Então tudo isso englobado na Páscoa. E a Páscoa cristã, ela tem vamos dizer assim, a Páscoa judaica celebrava a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa cristã vai celebrar a libertação do pecado, a libertação em Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Depois nós chegamos em Pentecostes. A exemplo da Páscoa, que tinha a Páscoa judaica, também já tinha a festa de Pentecostes. Se vocês olharem no Antigo Testamento, vocês vão ver lá que já está prescrito como é que faz a festa de Pentecostes, também chamada de festa das colheitas. Então, a igreja celebra Pentecostes 50, Pente vem de 50, justamente 50 dias depois da Páscoa da ressurreição. E também os estudiosos vão dizer, a solenidade da Páscoa é a primeira. A segunda mais importante não é o Natal. A segunda solenidade mais importante é Pentecostes. A maioria dos estudiosos dizem isso. A segunda solenidade mais importante da igreja é a solenidade de Pentecostes. E vamos entender um pouquinho por quê, né? Quando se fala para nós cristãos, o momento em que se deu a fundação da igreja. Se perguntássemos quem fundou a Igreja Católica, a resposta é fácil. Quem fundou a Igreja Católica foi Jesus Cristo. E isto não é invenção nossa, isto está na Bíblia. E aí nós temos 3 correntes. Uma delas vai defender que Jesus Cristo fundou a igreja naquele momento em que ele faz um diálogo com Pedro.
Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, Jesus disse a minha igreja. Ele tem uma igreja. Eu e o padre participávamos essa semana de uma formação do clero, e se falava sobre a igreja, né? Muita gente sai da igreja, ou sem igreja, não quer mais saber de igreja, não preciso de igreja. Ora, se não precisássemos de igreja, Jesus não teria fundado uma. E são palavras dele, a minha igreja. Uma segunda corrente vai defender que a igreja nasce do lado aberto do peito de Cristo na cruz. Quando o soldado Longuinho fura o peito de Jesus e dali jorra sangue e água, então diz: a igreja nasce dessa misericórdia, de um peito inflamado de amor que jorra água e sangue sobre a humanidade. E uma outra corrente então vai defender: a igreja nasceu em Pentecostes. Mas veja bem que em todas as três é Jesus Cristo. Seja no diálogo com Pedro, seja no peito aberto na cruz, e seja em Pentecostes, porque Pentecostes é promessa. Jesus, quem participou das missas durante a semana, viu que ele sempre falava: eu vou, mas vou mandar o defensor, vou mandar o paráclito, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E é Jesus quem derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E aqui hoje nós vimos nos Atos dos Apóstolos esse vento impetuoso que vem, e aquelas línguas de fogo que pairam sobre os apóstolos e sobre aquelas mulheres que estavam ali no cenáculo em oração. E ali acontece a unidade. A unidade que é diferente de uniformidade. Porque a uniformidade é tudo igual. É como se vestisse a mesma roupa, tivesse o mesmo pensamento, falasse a mesma coisa, tivesse o mesmo corpo. Não. A uniformidade é burra. Mas a unidade significa todos somos diferentes, mas em Cristo nos tornamos um. E a igreja católica vai se espalhar pelo mundo inteiro, nas mais variadas culturas, povos, línguas, nações, em torno principalmente da celebração eucarística. Meus irmãos, hoje vou dizer para vocês um exemplo do que significa a unidade da igreja de Cristo. Se você hoje estivesse no Japão, se você hoje estivesse nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, na Colômbia, e fosse participar de uma missa lá nesses países, a leitura dos Atos dos Apóstolos seria esta, o Salmo seria este, a segunda leitura esta, o Evangelho este, a reflexão esta, a solenidade esta, os paramentos vermelhos em todo. Isto é a unidade da igreja de Cristo. Todos os povos, línguas e nações falando uma só língua. Olha que beleza! Quem participou da missa da vigília ontem, a primeira leitura falava de Babel. Babel, ali eles falavam a mesma língua. E aí quiseram fazer a torre lá, né? E a vaidade, a inveja, o ciúme, acabaram fazendo com que eles brigassem, e aí eles se desentenderam, não teve unidade alguma. Embora falassem a mesma língua, saíram falando línguas diferentes. Aqui em Pentecostes, vejam, línguas diferentes, mas que se unem, que se entendem, que estão em sintonia. Quando os apóstolos pregam, eles entendem na língua deles, ou seja, eles estão em sintonia com o Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso acontecer. É por isso que na segunda leitura da carta aos Coríntios, nós vamos ver que somente através do Espírito Santo é capaz o homem ou a mulher de dizer que Jesus é o Senhor. Ninguém vai reconhecer o senhorio de Jesus se não for pela ação do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é derramado sobre a igreja, não lá em Pentecostes ficou lá, ele é perene, ele continua sendo derramado em nossos corações todos os dias. Todos os dias nós precisamos clamar o Espírito Santo. Vejam bem, ninguém recebe o dom do Espírito Santo. A gente precisa entender aqui. Nós temos os dons infusos, que é os que estão lá no livro de Isaías, né? A gente estuda na catequese, ciência, inteligência, temor de Deus, etc. Esses dons servem para a nossa santificação pessoal, para eu ser realmente fiel a Deus.
E nós temos os dons carismáticos, muito falado por São Paulo nas suas cartas aos Romanos, aos Coríntios. E os dons carismáticos são os dons que são colocados a serviço da comunidade. Então ninguém vai pedir dom para se beneficiar. Eu pedi o dom para cantar, você tem o dom de cantar. Aí você vai cantar para você mesmo? Fechar no banheiro e ficar olhando para o espelho cantando? Não, você vai cantar para a comunidade, fazer a comunidade cantar. Então, ou seja, é se colocar a serviço. Quem tem o dom de profetizar, quem tem o dom de curar, vai ajudar o outro, vai na direção do outro. E essa porção do Espírito que é derramada sobre cada um de nós, ela não é a mesma. Eu posso receber o dom de uma coisa, você pode receber de outra, e você não tem que ter inveja. Já pensou se todos nós quiséssemos cantar ali? Não, Deus deu dom para ele cantar. Deus deu o dom para o outro, está ali na técnica, para o outro fazer, cada um vai colocando os dons a serviço. Depois, meus irmãos, a solenidade de Pentecostes, como nós vimos aí, o Espírito Santo já vem, o Evangelho começa a dizer assim, ao anoitecer, quer dizer, do primeiro dia, o domingo, ali Jesus já sopra sobre eles, recebei o dom do Espírito Santo, e Jesus envia, para que eles anunciassem a palavra. Meus irmãos, naquele momento ali, somente lá em Jerusalém que se sabia o que estava acontecendo. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, televisão. Então, aqui na América, na Ásia, ninguém sabia. Mas, pela ação do Espírito Santo, os apóstolos saem dali e espalham o Evangelho para o mundo inteiro. Vejam bem, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Não tem um livro de ciência, seja lá do que for, que tenha mais tiragem do que a Bíblia. É o mais lido, é o mais vendido, é o mais impresso. E é o mais traduzido em diversas línguas. São mais de 3.000. Você fala, mas como 3.000 línguas? Tem pouco mais de 200 países. É que tem países que falam um monte de língua. Aqui no Brasil, por exemplo, tem gente que pensa que só fala português, né? Não, é que se fala Guarani também. Os índios lá, Caiapós, cada um tem sua língua. Os dialetos, lá na China, o mandarim é o principal, mas tem mais não sei quantos dialetos, mais de 100. Então, a Bíblia chegou praticamente quase em todos esses lugares, pela ação do Espírito Santo, na força que Ele dá aos apóstolos para conduzir a igreja. Esta igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Se não fosse, nós não estávamos aqui. Vejam bem que é o Espírito que continua sendo derramado sobre a igreja, que faz com que a gente faça acontecer. Esse Espírito Santo que a gente recebe no batismo, o padre fez batizado hoje, se passa o óleo do crisma, se invoca o Espírito Santo sobre a criança, vão ser crismados, o bispo vai dizer, recebei o dom do Espírito Santo, e unge com óleo. E meus irmãos, se nós olharmos, como saber se uma pessoa tem dons do Espírito Santo? Geralmente a pessoa vai pensar, será que ela cura, faz milagre, opera prodígios? Não, o apóstolo Paulo ensina, olhai para os frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? É na vida da pessoa. Os frutos do Espírito Santo estão lá na carta aos Gálatas, alegria, mansidão, paciência, etc, etc. E depois outra coisa, se nós olharmos para a história da igreja, a história do povo de Deus, olhar para a história do povo de Deus é lembrar que se não fosse o Espírito Santo, Abraão não teria saído da sua terra. E aqui, gente, pelo amor de Deus, não vai achar que o Espírito Santo surgiu em Pentecostes. Não, o Espírito Santo estava lá na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a solenidade que nós celebraremos domingo que vem, a solenidade da Santíssima Trindade. Mas ele se manifestou na vida de Abraão. Eu duvido que se chegasse para Catarina, Catarina, sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mandar. Ah, você não vai não. A Catarina ia dizer, imagina agora que eu aposentei, agora que eu quero curtir minha vida, meus filhos, o meu neto que vai nascer, minha neta, não vou não, Senhor. Mas se o Espírito Santo tiver que ser, você vai. E Abraão saiu sem saber para onde. Moisés de onde veio? Coitado, nem sequer viu a promessa cumprida de entrar na terra prometida, mas o Espírito Santo moveu. De onde vem a força de Sansão? De onde vem a astúcia de Judite? De onde vem a sabedoria de Salomão? A unção de Davi? A profecia de Isaías? Vem tudo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, sem o Espírito Santo,
Maria Santíssima teria dito para o anjo: tchau, não é comigo. Mas como ela estava cheia do Espírito Santo, ave cheia de graça, então ela disse sim, sem saber o que era. Então na tua vida também, você só vai dizer sim para as coisas de Deus, se deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Assim como os apóstolos, assim como os evangelistas, assim como os mártires, que se explica uma menininha que nem Inês: eu quero me consagrar a Deus, e vai e mata. Ou tantos outros, se você negar Jesus, você fica vivo, mas se você continuar falando de Jesus, eu te mato. E ele pode matar, que eu vou continuar falando. Tem até a história de uma criancinha. É um navio que vinha de Portugal para o Brasil, né? E o navio foi tomado de assalto e eles mataram os padres. Eram os protestantes e mataram os padres. Os religiosos que estavam com túnica, mataram tudo. E o molequinho que estava junto queria morrer também. Aí ele falou: não, mas você não é religioso, você não vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, tirou uma roupa, uma túnica lá, pôs a túnica: agora vocês podem me matar. É isso, essa coragem, essa vontade que o Espírito Santo coloca em nós. Uma outra coisa boa para refletirmos no dia de hoje. Primeiro, nós não podemos reduzir Pentecostes a algo pessoal, a algo intimista, ao meu espírito, é meu, não, o Espírito Santo é da igreja. Eu já vi gente falar essa semana: domingo que vem a festa dos carismáticos. O Espírito Santo não é da renovação carismática, o Espírito Santo é da igreja. A renovação carismática surgiu no final da década de 60. O Espírito Santo está desde o início da igreja. Então o Espírito Santo é a festa de toda a igreja. E o Papa Francisco diz: se a igreja não fosse conduzida pelo Espírito Santo, ela seria como uma ONG, organização não governamental. Jesus faria apenas parte da história. Lá no clube de futebol a gente não coloca a fotografia do presidente, do jogador mais importante que passou. Lá na Câmara não tem a fotografia dos ex-presidentes. Lá na prefeitura não tem a fotografia dos ex-prefeitos. Então na nossa igreja também não é para a fotografia de Jesus, porque ele seria história. O evangelho aqui seria letra morta, como a gente lê a história de Napoleão, dos czares da Rússia, de Alexandre. Seria história. E a nossa missão seria marketing. Vamos fazer propaganda de Jesus. Não. É realidade. O evangelho é vivo, ele não é letra morta. E ele só é vivo por causa da ação e desse derramamento do Espírito Santo de Deus. E eu concluo falando sobre alguns símbolos do Espírito Santo. Eu acho muito importante, muito bonito, né? Porque toda essa liturgia envolta-nos a levar o nosso olhar para a ação da terceira pessoa trina. Então eu lembro aqui um dos símbolos, não vou citar todos, mas alguns. Um dos símbolos do Espírito Santo, e todos eles que eu vou citar são bíblicos. Primeiro, a água. A água que batiza, a água que lava, a água que purifica, a água que significa um novo nascimento. E até se fala rios de água viva. O Espírito Santo é água viva. Depois nós temos o símbolo da unção, ou seja, o poder da força da unção. Jesus Cristo foi ungido do Pai. E nós também, através da igreja, do seu ministro ordenado, recebemos a unção no batismo, recebemos a unção na crisma, recebemos a unção na ordenação, recebemos a unção dos enfermos no leito de morte. O fogo simboliza energia que transforma, que muda, que amolece o coração. O profeta Elias, que era considerado homem de fogo, a sua oração atraía fogo. E nós vemos aqui hoje como línguas de fogo que entram no cenáculo. O fogo, ele que aquece, o fogo que faz arder, o fogo que ilumina com a sua chama, é o Espírito Santo representado. Depois nós temos a nuvem. Moisés que sobe ao monte é coberto pela nuvem. Lá no livro do Êxodo nós vamos encontrar muitas passagens. A nuvem que fazia a sombra, e a sombra também acaba sendo o símbolo do Espírito Santo. Então geralmente a nuvem caminhava sobre a arca, que era a presença de Deus. Nós temos a mão, a imposição das mãos para que o Espírito Santo haja. Nós temos o dedo também como símbolo do Espírito Santo. Quando se fala na carta de Paulo
aos Coríntios, né? Então, e também tem lá, quando fala escreveu-se com o dedo de Deus. Dedo de Deus. Então, ou seja, que escreveu o mandamento. Esse dedo, quer dizer, o Espírito Santo de Deus escreveu os mandamentos. Depois nós temos a vestimenta, ou seja, revestir-se do novo, revestir-se de Deus, revestir-se do Espírito, se deixar cobrir por inteiro. Nós temos também o óleo da unção, então o óleo também simbolizando o Espírito Santo. Temos também o selo, a gente sempre fala, né? Fomos selados com o Espírito Santo, na carta de Paulo aos Efésios. E por fim, o vento. O vento, eu acho que é para encerrar realmente essa reflexão, para nós entendermos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quem aqui já viu o vento, levanta a mão. Às vezes alguém levanta, né? Não, ninguém nunca viu o vento, né? A gente não vê o vento. Quem aqui já viu o Espírito Santo? A gente não vê o Espírito Santo. Mas a gente não vê o vento, mas a gente vê o quê? A ação do vento. Você vê a folha balançar, não vê? Você vê a poeira subir, você vê o redemoinho montar. O Padre Zezinho tem uma música, a gente até escuta o vento assoviar. Aí não escuta, o vento faz barulho. Então a gente vê a ação do vento, mas não vê o vento. O Espírito Santo é a mesma coisa. A gente não vê o Espírito Santo nas pessoas, mas a gente vê a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Que nessa liturgia de hoje, você peça a Deus essa porção do Espírito, para Ele continuar agindo na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.